Sabe aquelas pessoas que parecem estar sempre precisando de algo? Elas não pedem ajuda, pedem controle. E se você não tomar cuidado, vai passar a vida atendendo pedidos que não têm nada a ver com amor, mas tudo a ver com manipulação. A parte mais assustadora? Muitas vezes isso vem de quem diz te amar. Parentes, amigos, colegas, gente que sabe onde tocar para te fazer ceder. O jogo é emocional e quase sempre silencioso. Ninguém te ensina a dizer não quando a cobrança vem disfarçada de carinho. E aí você vai aceitando. Um favor aqui, um dinheiro ali, um conflito que não é seu, uma mudança de quem. Você é só para agradar. Até que um dia você não se reconhece mais. Sua paz foi gasta, sua identidade dissolvida. E o mais cruel, ainda fazem você acreditar que a culpa é sua. Mas calma, existe saída. E ela começa com o entendimento de um princípio claro. Quem te ama de verdade não cobra sua alma em parcelas emocionais. Neste vídeo, você vai entender quais são os 5 pedidos que servem como alerta máximo. São eles que te drenam, te aprisionam e atrasam seu desenvolvimento pessoal e espiritual. E quando você identificar isso, vai começar a se libertar de verdade. Algumas pessoas não pedem ajuda. Elas entregam fardos, como se fossem suas obrigações. E fazem isso com um sorriso sutil e um discurso emocional que parece até altruísta. Mas no fundo, estão empurrando suas responsabilidades para você, como quem terceiriza o próprio crescimento. É aí que mora o perigo. Quem carrega o que é dos outros, abandona o próprio caminho. E o pior, sem perceber, é comum escutar coisas como só você pode me ajudar com isso, ou eu confio apenas em você. Parece bonito, até leal, mas às vezes é puro jogo emocional. Essa manipulação disfarçada faz a pessoa acreditar que negar ajuda é sinônimo de egoísmo, quando na verdade é um gesto de sanidade. Saber dizer não também é parte do desenvolvimento pessoal. Alguém que se sobrecarrega tentando salvar o outro constantemente corre o risco de se perder de si. A filosofia de Carl Jung nos alerta sobre isso. Quando assumimos dores que não são nossas, alimentamos o complexo de salvador e nos afastamos do nosso eixo. É como tentar nadar com as correntes amarradas ao corpo. Não dá para ir longe. Exemplo prático. Pense em alguém que constantemente resolve os problemas financeiros, emocionais ou práticos de familiares ou amigos. Essa pessoa, sem perceber, se torna um suporte emocional eterno. Resultado: esgotamento. Uma boa ação vira prisão. Isso não é solidariedade, é sacrifício mal direcionado. Domínio de si também passa por entender o que é seu e o que não. Isso exige coragem. Uma dica: pratique o silêncio estratégico. Quando vierem os pedidos revestidos de drama, escute com atenção, respire e diga: entendo o que você sente, mas não posso assumir isso por você. Simples, direto, respeitoso. Esse tipo de manipulação é sorrateira. Ela te prende aos poucos, quase sem alarde. E quando você percebe, sua identidade já está mesclada com os problemas dos outros. A filosofia de Jung aponta que essa fusão emocional é perigosa. Ela dilui a individualidade e impede o verdadeiro desenvolvimento emocional. Agora, entenda, não se trata de abandonar quem você ama. Trata-se de não abandonar a si mesmo. Há uma linha tênue entre ajudar e se anular. E manter-se inteiro é o que sustenta qualquer relação saudável. Se você colapsa, nada ao seu redor se mantém de pé. Há quem use o peso da culpa como coleira. E você vai ver isso em frases como: depois de tudo o que eu fiz por você. Isso não é gratidão, é chantagem emocional. O autoconhecimento ensinado por Jung nos prepara para reconhecer essas armadilhas e não cair nelas. Lembre-se, assumir o que não é seu enfraquece o seu poder interno. Quer crescer de verdade? Aprenda a se posicionar com firmeza e gentileza.
Diga não sem precisar se justificar demais. Isso é maturidade emocional. Isso é desenvolvimento espiritual. Isso é liberdade. E quando você começa a romper essas correntes invisíveis, outras surgem travestidas de boas intenções, como pedidos inofensivos de ajuda financeira. Nem todo pedido de dinheiro é sobre dinheiro. Muitas vezes é sobre testar seus limites, medir sua culpa ou garantir controle emocional. A pessoa que sempre recorre a você para resolver o que deveria ser responsabilidade dela, na verdade, está treinando você para manter o caos dela. E aí, se você diz não, ela ativa o botão da decepção. Pensei que você fosse diferente. Manipulação emocional em estado puro. A filosofia de Carl Jung nos ensina que ajudar sem consciência é perigoso. Quando você empresta dinheiro repetidamente, sem critério, acaba alimentando dependência emocional e, ironicamente, enfraquece a outra pessoa em vez de fortalecê-la. Ajudar é diferente de manter alguém infantilizado. A linha entre compaixão e sabotagem é mais fina do que parece. Você já reparou que tem gente que só aparece quando precisa de algo? E quando você resolve dizer não, a pessoa desaparece ou se vitimiza. Isso não é amizade, é transação emocional disfarçada de vínculo. Domínio de si é reconhecer esses ciclos e romper com eles, por mais desconfortável que pareça. Quer um exemplo prático? Imagine aquele parente que constantemente pede ajuda para pagar contas porque foi pego de surpresa. Mas sempre tem dinheiro para festas, roupas novas ou jogatina online. Ele não tem um problema financeiro, ele tem um problema de prioridade. E se você continuar bancando, ele nunca vai mudar. Desenvolvimento pessoal também é aprender a proteger os frutos do seu esforço. Se você suou para conquistar paz, estabilidade ou um padrão de vida digno, por que deixaria isso escorrer pelos dedos para sustentar irresponsabilidades alheias? Isso não é egoísmo, é inteligência emocional e espiritual. Existem formas de ajudar sem comprometer sua paz. Por exemplo, em vez de emprestar dinheiro, ofereça caminhos. Indique um livro sobre finanças pessoais como Os Segredos da Mente Milionária ou um vídeo sobre como sair das dívidas. Assim, você fortalece a autonomia da pessoa, sem enfraquecer a sua. Quem faz pedidos financeiros injustificados geralmente conta com o seu desconforto em dizer não. Por isso, comece a praticar frases como: infelizmente, não posso ajudar financeiramente, mas posso indicar recursos. Com o tempo, isso deixa de ser difícil e vira hábito, um hábito de preservação. Lembre-se, quem não sabe colocar limites financeiros, quase sempre também tem dificuldades em colocar limites emocionais. E quando esses dois mundos colidem, surge o esgotamento, a culpa e muitas vezes o ressentimento. E tudo isso por medo de parecer insensível. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Se alguém só gosta de você quando você diz sim, essa pessoa não gosta de você. Ela gosta do que você oferece. A filosofia de Carl Jung é clara ao afirmar que a individualidade só floresce quando você para de tentar agradar o mundo todo. Você não é banco, nem terapeuta de plantão. E depois que você aprende a dizer não para o dinheiro, vem outro teste mais sutil, aquele que mexe com os laços familiares, o papel forçado de mediador nos conflitos dos outros. Há um tipo de armadilha que parece nobre, mas é tóxica. Ser colocado como mediador nos conflitos da família. Parece papel de pacificador, né? Mas na prática, isso geralmente te transforma num alvo fácil para projeções, culpas e frustrações, que não são suas. E o mais cruel, quem te colocou no meio quase sempre lava as mãos depois. Você fica ali, sangrando por dentro, tentando manter uma paz que ninguém mais está disposto a construir. A filosofia de Carl Jung nos alerta sobre o perigo de se envolver em batalhas que não pertencem ao nosso caminho.
quando tentamos resolver brigas familiares como se fôssemos árbitros da harmonia, criamos uma ilusão de controle. A verdade? Cada um precisa assumir a própria sombra. Você não pode fazer isso por eles, nem deve. Imagine um exemplo. 2 irmãos em pé de guerra há anos te pedem para falar com o outro e tentar acalmar a situação. Você tenta, perde noites, energia e sanidade. No fim, eles continuam se odiando e ainda dizem que você não ajudou direito. Resultado, você se frustra e carrega uma culpa que não é sua. Isso é manipulação emocional disfarçada de pedido de ajuda. Desenvolvimento emocional exige discernimento. Nem todo pedido de mediação é sincero. Às vezes, é só uma forma de colocar um terceiro para receber as pedradas que ninguém mais quer encarar. E se você aceita esse papel constantemente, pode acreditar, vão começar a te ver como parte do problema. Você entra como herói e sai como vilão. Quer uma estratégia prática? Estabeleça limites firmes. Diga, eu entendo a dor de vocês, mas essa conversa precisa acontecer entre vocês dois. Não sou o canal apropriado para isso. Parece duro? Talvez, mas é justo. E mais, é necessário para manter sua saúde mental e o domínio de si. A pessoa que se coloca sempre no meio dos outros tende a se esquecer de si mesma. A filosofia de Carl Jung fala sobre isso quando aborda o perigo de viver projetado nos dramas alheios. Você se desconecta da sua essência e começa a viver a história dos outros. A sua fica engavetada. Se for inevitável dar algum apoio, que seja de forma neutra, breve e sem se comprometer com o resultado. Frases como torço para que vocês se entendam ou respeito o processo de cada um ajudam a manter o equilíbrio. E mais, mostram que você não está disponível para ser o tapete emocional de ninguém. Essa postura não é frieza, é maturidade, é desenvolvimento espiritual na prática. Afinal, paz interior também significa saber o que não aceitar. Você não precisa ser o elo da reconciliação de ninguém. Cada adulto é responsável por lidar com seus próprios monstros, inclusive dentro da família. E cá entre nós, se te colocam no meio do fogo cruzado com frequência, talvez seja a hora de rever esses laços. Quem realmente te ama não te joga no campo de batalha sem escudo. Te convida para a mesa de paz, não te amarra como escudo humano. Pense nisso, e quando você finalmente aprende a não assumir os conflitos dos outros, aparece um outro tipo de pressão. A tentativa sutil de moldar quem você é para agradar expectativas alheias. Poucos venenos são tão sorrateiros quanto o desejo alheio de te moldar. Primeiro vem o comentário bem intencionado. Você ficaria tão melhor se mudasse o cabelo. Depois, sutilmente, questionam suas crenças, seus gostos, suas escolhas. E de tanto ouvir isso, você começa a se perguntar, será que tem algo errado comigo? É assim que começa o apagamento, lento, silencioso, mas devastador. A filosofia de Carl Jung aponta que a essência de quem somos deve ser protegida com zelo. Ceder constantemente à vontade dos outros é o caminho mais curto para se desconectar de si mesmo. E acredite, quanto mais você se afasta da sua autenticidade, mais vazio você se sente, mesmo cercado de gente. Pense numa jovem que gosta de se vestir de forma alternativa, mas começa a se vestir como os amigos querem. Ou num cara que ama tocar violão, mas abandona o instrumento porque dizem que isso não dá futuro. Aos poucos o brilho apaga, a alma se cala. Isso é mutilação emocional em nome da aceitação. O domínio de si envolve coragem para se manter firme, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o molde padrão. E não, isso não significa ser inflexível ou arrogante. Significa ter clareza sobre onde termina a sugestão construtiva e onde começa a manipulação emocional. São limites sutis, mas que fazem toda a diferença.
Exemplo prático. Ao receber uma crítica sobre seu estilo ou escolhas pessoais, respire fundo e diga: agradeço sua opinião, mas isso representa quem eu sou e estou bem com isso. Essa resposta simples protege seu espaço interno. É como blindar a alma sem perder a gentileza. Há quem tente te melhorar como se você fosse um projeto mal acabado. Mas a verdade é que muitas vezes essa pressão nasce da própria insegurança da outra pessoa. Ela projeta a insatisfação dela em você. E você, se não estiver atento, acaba carregando esse peso como se fosse seu. Desenvolvimento pessoal também passa por aprender a se ouvir. E uma boa prática para isso é o silêncio deliberado. Se recolher de tempos em tempos para refletir se suas escolhas são realmente suas ou reflexos da vontade dos outros. Um livro que ajuda muito nesse processo é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O desenvolvimento espiritual, por sua vez, é o caminho de volta para si. É ter a coragem de ser quem se é, mesmo quando isso incomoda os outros. Como diria Jung, aquilo a que você resiste, persiste. E isso inclui resistir a si mesmo em nome da aceitação externa. A paz não está fora, está em manter-se inteiro por dentro. Se você precisa mudar quem é para ser aceito, então você está pagando caro demais por um amor que nem é verdadeiro. A pressão para agradar os outros nunca acaba. Hoje é o cabelo, amanhã são seus valores, depois sua essência. E quando você se dá conta, já não se reconhece mais no espelho. E é justamente nesse ponto de esgotamento, quando você já não sabe mais quem é, que surge o pior dos pedidos: a servidão emocional disfarçada de afeto. Há um tipo de prisão que não tem grades, mas acorrenta a alma. É quando alguém espera que você viva para regular as emoções dela. Se você está feliz, é insensível. Se está cansado, é ingrato. Se afasta um pouco, é acusado de abandono. Essa cobrança invisível vai sugando sua energia, sua paz e, aos poucos, sua identidade. Isso não é amor. É dominação disfarçada de necessidade. A filosofia de Carl Jung nos mostra que o desenvolvimento emocional passa por reconhecer padrões de manipulação. E a servidão emocional é um dos mais sutis e destrutivos. Quem exige que você esteja sempre disponível, na verdade, quer controle, não conexão. É o tipo de vínculo que cresce sufocando o outro. Um exemplo prático. Você marca um tempo para si, um dia de descanso ou silêncio, e então chega a mensagem: você sumiu justo quando eu mais precisava. A culpa se instala. Você cede, e o ciclo se repete. O domínio de si exige quebrar esse padrão. É dizer: eu também existo. E me respeitar não é abandonar ninguém. Servir por amor é uma coisa, servir por medo de perder o afeto é outra, muito diferente. O desenvolvimento pessoal exige que a gente aprenda a diferenciar isso. Relacionamentos saudáveis se sustentam em liberdade, não em vigilância. Se o outro só está bem quando você está se anulando, algo está profundamente errado. Quer uma atitude concreta? Estabeleça rituais de autocuidado que sejam inegociáveis. Por exemplo, um dia por semana só para você. Meditação, leitura, silêncio. Leia A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ali, você vai perceber que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Quem exige sua presença constante, geralmente teme o próprio vazio. E se você tentar preencher esse buraco o tempo todo, vai acabar caindo dentro dele. A filosofia de Carl Jung chama isso de projeção. O outro despeja em você aquilo que não quer enxergar em si. E o pior, te culpa quando você não dá conta. Seu desenvolvimento espiritual depende de romper com esse ciclo. E sim, isso vai causar desconforto. Quem estava acostumado a te controlar vai estranhar quando você começar a se priorizar. Mas acredite, desconforto não mata.
O que mata é viver se traindo diariamente só para agradar os outros. Um bom exercício é praticar respostas curtas, firmes e gentis. Hoje não posso. Preciso de um tempo para mim. Estou indisponível agora. Parece simples, mas para quem sempre foi programado para agradar, é libertador. É como devolver a chave da sua paz para você mesmo. A grande virada acontece quando você entende que sua vida não deve ser um reboque emocional para os outros. Você não nasceu para ser âncora de ninguém. Nasceu para navegar, para crescer, para ser inteiro. E ninguém que te ama de verdade vai querer te ver diminuído para que ele se sinta confortável. E quando essa ficha cai, todo o jogo muda. Porque você passa a enxergar o mundo com novos olhos. E aí, meu amigo, você vai querer se afastar urgentemente de quem vive te cobrando essas 5 coisas. Agora me diz, quantas dessas cobranças você já aceitou como se fossem normais? Quantas vezes deixou seu bem-estar de lado para não parecer ruim? Chega. Você não nasceu para ser escudo emocional de ninguém, nem fonte infinita de energia para quem só aparece quando precisa. Está na hora de resgatar seu poder. Está na hora de dizer basta. Esses 5 pedidos são disfarçados de amor, mas são testes da sua força interior. E quem domina a si mesmo não se curva diante da chantagem emocional. Pelo contrário, se fortalece. Então, me diga, o que você vai começar a dizer não a partir de hoje? O que precisa ser cortado da sua vida agora para que você volte a se sentir inteiro? Comenta aqui embaixo. Qual desses pontos mais te fez refletir? Eu leio tudo. E sua história pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Vamos juntos construir um espaço de força, consciência e liberdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, então o vídeo Eles Só Te Respeitam Quando Você Some. E Jung sabia disso. Carl Jung é essencial. Ele aprofunda esse despertar e complementa tudo o que você aprendeu aqui. Assiste depois, vai te abrir ainda mais os olhos. E claro, se você quer continuar evoluindo no seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, com base nos ensinamentos filosóficos da filosofia de Carl Jung, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Aqui é o seu espaço de despertar, de domínio de si.